Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de teoria musical, onde nós estamos numa série aí falando sobre intervalos. E dessa vez vamos trabalhar o intervalo de oitava. O intervalo de oitava, ele pode ser um intervalo de oitava justa, pode ser um intervalo de oitava aumentada e pode ser um intervalo de oitava diminuta, ok? Quando é que vai acontecer o intervalo de oitava? Quando a distância entre as notas é de 8 notas, ou seja, eu saio de uma nota para ela mesma uma oitava acima. Do Sol para o Sol, uma oitava acima. Do Mi para o Mi, uma oitava abaixo. Entendeu? Então, se eu saio de uma nota para ela mesma uma oitava acima, eu tenho o intervalo de oitava. Quando é que esse intervalo vai ser de oitava justa? É quando essa distância entre as notas dá uma nota para ela mesma sem nenhuma alteração. Né? Se eu saio de um Sol para um Sol normal, eu tenho uma oitava justa. Se eu saio de, sei lá, um Dó sustenido para um outro Dó sustenido, eu vou ter também aí uma oitava justa. Ok? Se eu saio dela para ela mesma sem nenhuma alteração de acidente, eu tenho uma oitava justa. Se você quiser contar os tons, a gente pega assim, ó, do Dó pro Dó, né? Do Dó pro Dó. Vem aqui, ó, um tom, dois tons e meio, três tons e meio, quatro tons e meio, cinco tons e meio, seis tons. Tá vendo? Se tem seis tons, nós temos aí uma oitava justa, ok? Se tem seis tons e meio, ou seja, a última nota da oitava eu acrescento ela meio tom, né, altero ela em meio tom, então eu vou ter uma oitava aumentada. Olha aqui a oitava aumentada, tá vendo? Se eu acrescento, né, a última nota em meio tom acima, ascendente, né, eu vou ter uma oitava aumentada. Mas se eu tenho aqui uma oitava descendente e eu diminuo mais meio tom na nota que está embaixo, né? Eu também vou ter uma oitava aumentada. Se ela está ascendente ou descendente, não importa. Se tem seis tons e meio, é uma oitava aumentada. E quando é que ela vai ser diminuta? É quando a distância entre as notas vai ser de 5 tons e meio. Ou seja, ela vai dar a mesma sonoridade da sétima maior, né? Então, assim, ó, não importa se ele é ascendente ou se é descendente. Então, se eu saio de uma nota para ela mesma, né, e eu diminuo, né, essa distância dela em meio tom, né, tá aqui, por exemplo, eu saí do Mi, do Sol agudo para o Sol grave. Para eu diminuir esse Sol aqui, a distância entre os dois, esse Sol que está embaixo tem que colocar um sustenido. Isso aí é óbvio, né? Se eu estou embaixo, eu coloco um sustenido, eu diminuo a distância entre os dois. Se eu estou embaixo, coloco um bemol, eu aumento a distância entre os dois. Se eu estou em cima, coloco um bemol, eu diminuo a distância entre essas duas notas. Se eu estou em cima e coloco um sustenido, cadê aqui, né? Eu aumento a distância entre essas duas notas, ok? Então, o sustenido, quando está em cima, ele aumenta a distância. Quando está embaixo, ele diminui a distância. O bemol, mesmo efeito. Quando ele está em cima, ele diminui a distância. Quando está embaixo, ele aumenta a distância, ok? Então, aqui, se eu tenho 5 tons e meio, tá? Ascendente ou descendente, eu vou ter aqui uma oitava diminuta. Lembrando que para ser oitava, eu tenho que sair de uma nota para ela mesma uma oitava acima. E essas alterações que acontecem lá em cima, ou quando eu venho de cima para baixo, né? Ou as alterações que acontecem na nota de destino, vai me definir que tipo de oitava é essa. Se ela é justa, se ela é aumentada ou se ela é diminuta. Ou você pode fazer isso contando os tons, tá certo? 6 tons, oitava justa. 6 tons e meio, oitava aumentada. 5 tons e meio, oitava diminuta.
Você ainda tem alguma dúvida com respeito ao assunto abordado neste vídeo e em outros vídeos desse canal? Não se preocupe. Me chama aí no WhatsApp, anota aí o número que aparece na sua tela, salva aí no seu telefone e nós vamos conversar sobre os assuntos pertinentes a esse canal, ok? Você faz a sua pergunta e, de acordo com tiver a resposta, eu te respondo conforme os meus conhecimentos. E se por acaso for um assunto de muita relevância, né, muitas pessoas com a mesma dúvida, certamente faremos um vídeo aqui explicando o assunto, ok? Aqui nesse canal. Mas vamos lá, chama no WhatsApp e vamos conversar a respeito de suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.